Vamos lá. O que seria a pressão arterial? A pressão arterial vai consistir da força que o sangue vai de encontro com as paredes dos vasos sanguíneos. Dessa maneira, a gente pode entender que a pressão arterial se dá pela relação entre o débito cardíaco e a resistência vascular periférica. Ou seja, ela é muito essencial, pois ela faz a perfusão sanguínea para os tecidos, que vai possibilitar as trocas metabólicas. Então, o que seria esse débito cardíaco? O débito cardíaco ele é uma resultante do volume sistólico multiplicado pela frequência cardíaca, ou seja, o débito cardíaco é o volume de sangue que é bombeado pelo coração durante 1 minuto. E um dado interessante é que em um homem em repouso, que esteja nas condições normais, o seu débito cardíaco pode alcançar de 5 a 6 litros de sangue por minuto, bombeado. E essa resistência, o que seria ela? Essa resistência ela vai ser representada pela vasocontratibilidade da rede arteriolar. E ela é um dos fatores mais importantes para a manutenção e para a regulação da pressão diastólica. Agora eu vou falar um pouco de como ocorre a regulação da pressão arterial. Ela é regulada principalmente pelo sistema nervoso autônomo, pelo meio do sistema nervoso simpático e parasimpático, e também pelo sistema renina, angiotensina, aldosterona. E além também das partes do córtex cerebral e pelo hipotálamo, pelas suprarrenais, pelos rins e pelos baroreceptores. E uma coisa importante de sabermos é que o mecanismo regulador da pressão arterial e seus fatores determinantes vão influenciar reciprocamente, ou seja, dessa forma eles vão agir sempre garantindo uma adequada perfusão sanguínea, para assim conseguir manter uma homeostasia do corpo. Certo, sobre os tipos de esfigmomanômetro, a gente possui esfigmomanômetro anaeroide, que é igual a esse aqui, que a gente utiliza nos laboratórios. Temos também o esfigmomanômetro de mercúrio, e devemos lembrar também que para cada tipo de braço tem que ter um manguito de tamanho certo para o braço, como o manguito para recém-nascido, que deve ser menor ou igual a 10 centímetros de circunferência do braço, como o da criança, que é de 11 a 15 centímetros, o infantil, que é de 16 a 22 centímetros, o adulto pequeno, que será de 20 centímetros a 26 centímetros, e o adulto de 27 a 34 centímetros, e o adulto grande, que será de 35 a 45 centímetros. E também existem os esfigmomanômetros eletrônicos, como esse aqui, ou esse aqui. Sons de Korotchkov. Primeiramente, o que são esses sons de Korotchkov? Esses sons são aqueles sons ouvidos durante a aferição da pressão arterial não invasiva, que ele vai ser dividido em 5 fases, em que na primeira fase vai ser a aparição dos ruídos, de forma clara e repetitiva, em alto timbre, e vai ser correspondente à pressão arterial sistólica. Na segunda fase vão ocorrer ruídos mais leves e longos, um murmúrio intermitente. Na terceira fase, os ruídos vão se tornar novamente firmes e altos. Na quarta, se tornam ruídos abafados, poucos distintos e leves. E na última fase, a fase 5, vai ser uma última escuta dos ruídos, em que vão desaparecer, que vai ser correspondente à pressão arterial diastólica. Sobre os erros mais comuns durante a pressão arterial, a gente sempre deve ficar atento se o paciente não está com as pernas cruzadas ou levantadas, pois isso pode dar uma alteração no valor que a gente vai aferir. A gente também deve sempre realizar o método palpatório antes do método auscultatório, para que dessa forma não ocorra um equívoco devido ao aparecimento de um possível hiato auscultatório. Também a gente nunca deve realizar a aferição por cima da roupa ou com a roupa comprimindo alguma parte do braço do paciente, pois isso vai interferir na aferição precisa da pressão arterial desse paciente. A gente também deve colocar a área indicada do esfigmomanômetro para a artéria, exatamente onde foi palpada a artéria braquial. E sobre a técnica de aferição, a gente deve explicar o procedimento para o paciente e pedir o seu consentimento. Com isso, o paciente deve estar de repouso em um ambiente tranquilo por pelo menos 5 minutos. Durante esse tempo, a gente pode aproveitar para fazer algumas perguntas para o paciente, como, por exemplo, se ele não está com vontade de urinar ou evacuar, se ele praticou alguma atividade física na última hora, se ele tomou café, energético ou chá nos últimos 30 a 40 minutos, se ele é fumante, se ele é hipertenso, se ele é diabético ou se ele faz uso de algum medicamento diário. Após ele responder essas perguntas, a gente deve solicitar para o paciente que ele fique em uma postura ereta na cadeira, com seus pés sempre apoiados no chão e sem cruzá-los. Após solicitar esse paciente, a gente também deve solicitar que durante todo o procedimento ele não fale, pois isso pode alterar no valor encontrado na aferição. Após isso, a gente deve posicionar o braço do paciente na altura do coração,
em que ele fique a nível do ponto médio do externo e com a palma da mão aberta e sempre voltada para cima, com o cotovelo ligeiramente fletido. No local que a gente vai aferir, a gente deve remover a roupa desse local e medir a circunferência do braço do paciente, pois só assim a gente pode selecionar o tamanho correto do manguito para esse paciente. Com o manguito selecionado, a gente deve localizar a artéria braquial e palpá-la. Quando a gente encontrar, a gente vai colocar o manguito sem deixar nenhuma folga e o posicionando acima da fossa cubital, cerca de 2 a 3 centímetros. E centralizando o seu meio da parte compressiva do manguito de tamanho adequado no braço do paciente. A gente também deve estimar o nível da pressão sistólica, palpando primeiramente o pulso radial e o inflando com o manguito até o seu desaparecimento desse pulso radial. Após a gente parar de sentir esse pulso, a gente deve desinflar com muita cautela e aguardar 1 minuto antes da próxima aferição. Após passar 1 minuto, a gente deve inflar rapidamente até que ultrapasse de 20 a 50 milímetros de mercúrio o nível estimado da pressão sistólica que a gente encontrou anteriormente. A gente deve, depois disso, proceder com a deflação lentamente, cerca de 4 milímetros de mercúrio por segundo. E com isso a gente vai determinar a pressão sistólica na escuta do primeiro som, que será a primeira fase do som de Korotchkov. A gente também vai determinar a pressão diastólica no desaparecimento do som na quinta fase de Korotchkov. E ao escutar cerca de 20 a 30 milímetros de mercúrio abaixo do último som que a gente escutou, solte para confirmar o desaparecimento desses sons, para assim, depois disso, a gente poder proceder com a deflação rápida e completa do manguito. Após isso, a gente deve informar o paciente os valores por extensos e anotar os valores e o membro que foi aferido. E essas foram nossas referências, e agora eu queria demonstrar para vocês como deve ser feita a semiotécnica para a aferição da pressão arterial. Boa tarde, meu nome é Francisco Pedro e hoje eu vou ensinar a técnica de aferição de pressão. Olá, meu nome é Francisco Pedro, estudante de medicina do segundo período da ESMAD. Qual é o seu nome? Juliana. Bem, Juliana, eu vou precisar realizar a aferição de sua pressão. Eu posso? Pode. Pois bem, você tem hipertensão? Não. Você é diabético? Não. Você tomou café, chá, energético nos últimos 30 a 45 minutos? Você fez alguma atividade física nas últimas 1 hora? Você fuma? Você tem vontade de ir ao banheiro? Não. Você faz o uso de algum medicamento diário? Não. A gente também. Eu vou pedir que você sente com a postura ereta, na cadeira, mantenha as pernas sempre retas durante o procedimento. Você coloque o braço aqui, por favor, e durante o procedimento, coloque sempre a mão de palmada aberta durante todo o procedimento, que você não faz, tudo bem? Eu vou suspender um pouco da sua manga, viu? É importante a gente suspender porque, caso aconteça para o paciente fazê-lo, ele pode comprimir a artéria e isso pode alterar o valor da aferição. A gente vai pesar na fita métrica para medir do acrômio ao malelo do paciente. E na metade desse valor, a gente vai ver a circunferência do braço do paciente. No caso dessa paciente, deu 28. Porque eu vou precisar então de um esfígma que suporte essa circunferência. No meu caso, eu tenho um esfígma de 22 a 32, então ele está adequado para esse procedimento. Antes de colocarmos o esfígma, é preciso a gente palpar a artéria braquial para localizá-la, para assim colocar o esfígma na posição correta. Licença. É importante também observar o local da seta, o local que você tem que colocar a artéria para o esfígma conseguir um melhor aproveitamento do resultado. E também colocar de 2 a 3 dedos acima da fossa cubital do paciente para você ter um local de colocar o estetoscópio. Vai apertar um pouquinho, tudo bem? Não deixa, por favor. Primeiramente, a gente deve realizar a aferição da radial. E para isso, a gente tem que localizar o pulso radial do paciente e inflar o esfígma até você parar de sentir.
importante também desinflar devagar, pois se você desinflar muito rápido o esfígma, você pode causar um tromboembolismo que pode levar até a morte do seu paciente. Após realizar essa aferição, você deve esperar pelo menos 1 minuto para normalizar a pressão do paciente, sem ter algum equívoco. Supostamente, tendo passado 1 minuto, eu já realizo a aferição final. Dessa eu utilizo o meu estetoscópio e devo colocar ele abaixo do esfígma, do seu diafragma. Nesse caso, eu vou inflar o esfígma de 20 a 30 milímetros de mercúrio acima do que eu localizei o valor do meu paciente na aferição medial. No caso dessa paciente, eu localizei 120 milímetros de mercúrio. Eu vou aferir, eu vou inflar a cabeça de 50 milímetros de mercúrio. Veja olhando a sua pressão deu 120 por 70 milímetros de mercúrio. É uma pressão muito boa. É importante lembrar também que a primeira fase de coloscópio que a gente escuta é o primeiro som, que esse é a pressão sistólica. E a última som que a gente escuta é a pressão diastólica.